Quando as luzes da sala piscavam ao ritmo de um vídeo bem ensaiado, a imagem que enchia a tela não combinava com a do corredor escuro da casa. Lorena sorria para a câmera, segurando a mão de Dona Yolanda, enquanto a legenda dizia: "Minha mãe, minha inspiração". No corredor, alguns metros adiante, Yolanda apoiava-se na parede com a palma da mão, os dedos marcando o papel de parede branco. Seus olhos, que já haviam visto décadas de trabalho e festas de família, agora passavam pela própria imagem como se estivessem vendo alguém que não era mais dela. Cleide conhecia cada sombra daquela casa. Há 15 anos ela limpava os mesmos degraus, dobrava os mesmos panos, conhecia o som das portas rangendo com o vento, sabia identificar quando o motorista chegava antes mesmo do carro pisar no portão. O lugar inteiro cheirava a lençóis passados no vapor e a loção que Lorena usava depois do banho, um perfume quase medicinal que preenchia os quartos com a sensação de ordem. Cleide cuidava, mas não era apenas emprego, havia afeição. Dona Yolanda, antes de tudo, fora companheira de freguesias, vizinha de rua, mulher que contava causos de quando trabalhou até tarde e voltou para casa para pegar os filhos na escola. Ela tinha a voz de quem riu pouco por cansaço, e as palavras que sobraram dali eram guardadas com carinho. A casa mantinha suas portas entreabertas para quem conhecia o passo dos antigos empregados. Mas os passos haviam mudado. Motoristas foram embora, uma governanta que ficava até tarde agora tinha o horário cortado, e a cozinha que antes vivia cheia de vozes agora se fechava cedo. Dona Iracema, a cozinheira, passou a fazer suas rondas em silêncio e a olhar com preocupação para a sala de costura, onde uma poltrona vazia parecia esperar por companhia. Lorena era implacável na frente das câmeras. Nos stories, ela postava fotos em que segurava Yolanda como se fosse um troféu, decorando a legenda com corações e frases sobre gratidão. Nos jantares de família, suas risadas eram medidas, as falas sempre charmosas. Por trás desse verniz, no entanto, havia ordens que Margaret, a ex-governanta, dizia ter recebido. Horários de visita limitados, sair sozinha nem pensar, redes sociais controladas. A cada alteração, Cleide sentia o ar ficar mais pesado. Pequenas coisas começaram a incomodar. O chá que Yolanda gostava agora vinha frio, comprimidos trocados de caixa, a luz quebrada no corredor, corrigida com pressa numa manhã em que ninguém deveria ter visto. Havia dias em que Yolanda abria a janela do quarto apenas um pouco, como quem pretende não ser vista. Numa tarde, ao dobrar um lençol, Cleide percebeu marcas de unhas no antebraço da senhora. Nada escancarado, apenas sinais que dizem: houve luta, mas ninguém contou. As explicações vinham em silêncio. Ela tropeçou, dizia Lorena num tom tão pronto que parecia ensaiado. Ela está cansada. Mãe tem dias ruins. E Eduardo, o filho, respondia com um sorriso curto, com a confiança de quem acredita no espelho que a esposa lhe devolve. Minha mãe está bem, minha esposa cuida dela. Diante da normalidade ensaiada, Cleide guardava a inquietação. Era como se parte da casa morasse no silêncio. Os lençóis guardavam o cheiro da rotina e a rotina escondia o que não deveria ser escondido. Cleide viu Yolanda, certa noite, sentada com as mãos nos joelhos, segurando o próprio pulso como se estivesse tentando evitar que as tremedeiras fossem notadas. Ela ouviu numa manhã de domingo uma conversa que não era para seus ouvidos. O tom de Lorena, reduzido a uma frieza cortante, exigindo que a mãe sorrisse mais para uma sequência de fotos. Sorrir mais, para o público, sem drama. E Yolanda, sem força para responder, cabisbaixa, fez o que a vida havia lhe ensinado a fazer. Obedeceu. Aquilo foi crescendo em Cleide como uma pedra no sapato. A pedra não a deixava dormir. Pensou em falar, em levar o assunto para fora, em chamar alguém de confiança. Mas quem acreditaria numa faxineira contra a narrativa perfeita de uma família poderosa? Quem acreditaria numa senhora que, na sua própria casa, começava a perder a autonomia? Havia um peso adicional. O filho, Eduardo, era uma figura pública. Sua reputação era construída com tanto cuidado quanto os arranjos florais da sala de visitas. O preço de um escândalo seria grande. A mãe, porém, pesava mais do que qualquer cuidado com imagem. Naquela casa, observar era um ato de resistência. Cleide passou dias estudando horários. Quando Lorena ia à academia, quando o motorista levava os filhos aos cursos, quando as luzes do escritório se apagavam. Aprendeu que havia um intervalo curto à noite, quando Lorena assistia a séries em volume alto, e por algum motivo a casa parecia menos vigiada. Tomou uma decisão que não coube fácil em sua garganta: gravar.
Se ninguém mais poderia ver, talvez as imagens falassem por ela. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Cleide pensou numa manhã em que arrumava a mesa da sala de leitura. Era uma frase simples, mas tinha o peso de quem arrasta um móvel pesado em silêncio. Ela sabia que corria riscos, ser descoberta, perder o emprego, enfrentar a ira de quem domina a casa. Ainda assim, havia algo maior. A lembrança do abraço de Yolanda numa tarde em que a senhora oferecera um pedaço de bolo e uma conversa sobre como levantar as crianças com dignidade. Aquilo não podia sumir. Na noite escolhida, o ar estava úmido e o corredor cheirava a lençóis. Cleide guardou o celular no bolso do avental. Não havia luzes altas nem música, apenas o som baixo do ar-condicionado. Yolanda estava sentada na poltrona da biblioteca, com um cobertor no colo e os olhos fixos numa moldura de família. Quando a porta para o corredor se fechou, Cleide se aproximou o suficiente para ouvir as vozes. Lorena com seu tom cortante e Yolanda murmurando respostas curtas. A câmera, discretamente acionada, fez do bolso de Cleide uma janela para o que iria acontecer. O que o aparelho gravou não foi uma cena de cinema com gritos e pancadas. Foi algo muito mais profundo e corrosivo. Humilhação em frases curtas, ordens que vinham como golpes, uma vontade de apagar a identidade alheia aos poucos. Lorena dizia palavras que soavam como instruções. Mandava a Yolanda repetir frases vazias diante do espelho. Comentava alto sobre como seria ruim se certas atitudes circulassem nas redes. Em certo momento, a voz de Yolanda falhou. Ela se desculpou, como quem pede perdão por existir. O som do perfume caro de Lorena, misturado ao som de um salto apoiando-se perto da madeira do chão, parecia compor um ritmo de poder. Cleide deixou a câmera gravar até onde a coragem permitiu. Sabia que precisava de provas, mas também de cuidado. Não queria quebrar Yolanda, apenas oferecer-lhe uma ponte para fora daquele silêncio. Quando a gravação terminou, sentiu um alívio misturado a terror. Havia capturado em bits e bytes algo que poderia mudar destinos. Ao mesmo tempo, temia pelo que isso representava. Se a verdade viesse à tona, quem pagaria o preço? A pergunta martelava sua cabeça. E se ninguém acreditasse? Na manhã seguinte, Cleide saiu com o celular na bolsa e os dedos trêmulos. Foi até o escritório do prédio onde Eduardo trabalhava, um lugar envidraçado que refletia o céu e dava a impressão de que nada ali havia de humano, apenas estratégias e números. Ela não o encontrou no horário previsto e o segredo parecia pesar mais por cada minuto de espera. Finalmente, viu-o atravessando a calçada com o olhar distante de sempre, ocupado com um telefonema. Quando Eduardo a reconheceu, havia surpresa e uma ponta de embaraço. Era inusual para uma funcionária se aproximar dele sem aviso. Ela não sabia explicar direito como falar. A coragem tinha cheiro de café frio e a voz vinha curta. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor. É sobre a dona Yolanda. As palavras soaram pequenas diante do universo dele. Ele sugeriu que falassem quando ele chegasse em casa, com a praticidade que sustenta lares divididos entre trabalho e vida pessoal. Cleide insistiu. Havia algo nas veias que agora pulsava mais rápido. Se esperasse, a chance da verdade ser apagada cresceria. Finalmente, ele ouviu. Não que tenha querido ouvir, mas porque a expressão dela fez com que ele parasse. No carro, no banco do passageiro, as portas se fecharam e o mundo ganhou outra velocidade. Cleide mostrou o vídeo. A imagem pequena no celular parecia frágil quando iluminou o rosto de Eduardo, mas aquilo era tudo menos frágil. O som do vídeo, as ordens, os sussurros, atravessou o vidro no rosto dele como uma lâmina que corta a negação. No primeiro segundo, havia descrença. Seus olhos, que tantas vezes mediram contratos, buscavam algo que explicasse a cena. Ela provocou, murmurou Eduardo, um reflexo comum quando a explicação possível é a mais conveniente. Mas as palavras seguintes vieram mais rápidas que a racionalização. Silêncio, depois um aperto no peito. O vídeo fazia cair as camadas do que ele acreditava ser a realidade de sua casa. A confiança que ele dera cegamente à esposa desfez-se em horas. Havia confusão, culpa e uma urgência que o fazia ficar pálido. Quando chegaram em casa, a cena no hall parecia estar pronta para explodir. Lorena, sempre impecável, atendeu a porta com aquele sorriso que conhecia. Que surpresa, amor! Trouxe uma amiga do trabalho? Foi o suficiente para que Eduardo sentisse um fio de raiva que ele não soube explicar antes. Ele não precisou dizer muito. Havia no olhar uma pergunta que não admitia devolução. É isso verdade? Cleide, atrás de Eduardo, sentia o chão tremer sobre os próprios pés. O confronto foi contido, e por isso mesmo tornou-se afiado.
Lorena tentou colorir a situação com palavras ensaiadas, minimizando cada imagem como se tivesse sido retirada de um contexto. Ela falou de pressão, de cuidados, de como ajustar a rotina de uma idosa era tarefa complexa. Havia sempre uma justificativa pronta, como quem tem um roteiro decorado. Mas ela não contava com a persistência daquelas imagens. No celular, cada gesto ganhava sentido e apontava para um padrão de tratamento que não era cuidado, era controle. Eduardo teve um momento em que a expressão dele desabou. O homem que dominava reuniões e indicadores deixou cair o corpo como se um peso tivesse sido posto sobre os ombros. Vinha a vontade de se trancar no escritório e chamar advogados, ou de negar tudo para proteger a própria imagem. No entanto, a imagem de sua mãe naquele vídeo não permitiu isso. Havia nela uma dignidade ferida, e o filho, apesar de tudo, sentiu-se responsável. "Saia da minha casa", disse ele, com voz que tremeu, mas foi firme o suficiente para que Lorena entendesse. O comando não foi apenas uma ordem. Foi um corte que queria separar a fachada da verdade. Lorena reagiu com a surpresa calculada de quem nunca havia percebido que poderia ser desmascarada. No começo tentou negociar, promessas de conserto, juras de mudança, lágrimas que soavam estudadas. Em seguida, o orgulho ferido veio à tona, e ela falou com dureza que fez a pele de Cleide arrepiar. "Você não sabe de nada. Vai dizer que um vídeo pequeno vai destruir o que construímos?" Havia ali, por baixo das palavras, uma intenção clara, controlar o que viesse a seguir. A expulsão foi rápida. A mala de Lorena foi arrumada com pressa e com formalidade, como se o ato fosse apenas um cenário a mais. Ela saiu levando o sorriso profissional que havia enchido redes e colunas sociais, e do lado de fora, a câmera de um vizinho captou a imagem de uma mulher que ainda parecia querer aconselhar quem passava, como se tudo fosse um mal-entendido. Para algumas pessoas, a casa voltava a ser o que sempre foi, um lugar de aparências. Para outros, começava ali um processo de queda de máscara. Nas horas que seguiram, as ondas provocadas pelo vídeo começaram a circular. Mensagens alarmantes chegaram ao celular de Eduardo. Perguntas de antigos amigos, mensagens de jornalistas que tinham sentidos apurados para escândalos e comentários mordazes nas redes. Parte do público ainda não conhecia a história. Parte, ao ver a imagem fragmentada, iniciava a montagem da narrativa. Não era ainda um turbilhão, mas as rachaduras na fachada começavam a ficar visíveis. Cleide voltou aos seus afazeres com o coração pesado. Não buscava fama, buscava segurança para a dona Yolanda. Ela passou a dormir menos, a olhar mais. Havia uma consciência nova de que, uma vez aberto o caminho, as consequências viriam em várias direções, e não só jurídicas ou midiáticas. Havia também o risco real de retaliação, de estratégias de manipulação vindas de quem tinha recursos para comprá-las. Eduardo, por sua vez, não tinha apenas vergonha de si, sentia culpa. Durante anos construíra uma imagem de proteção e sucesso que, naquele momento, parecia ter sido construída sobre a vulnerabilidade da própria mãe. Ele foi até Yolanda, que permanecia em seu quarto, olhando para as coisas com calma que só a idade dá. Não houve acusações berradas, apenas um abraço silencioso, um aperto que dizia mais do que palavras. Dona Yolanda segurou o rosto do filho como quem recorda e chorou como quem deixa a dor sair. Mas a calmaria que se instala depois de uma tempestade aparente é frágil. No apartamento onde Lorena se recolheu, ela não se mostrou abatida como muitos poderiam esperar. Ao contrário, a mesma frieza que a fazia lavar elogios para as redes transformou-se em uma estratégia. Em poucas horas, ela já se comunicara com advogados, consultores e antigos aliados. O plano não era simples. Havia interesses a preservar, contratos a blindar, reputações que não poderiam ficar manchadas sem reação. Numa ligação sussurrada, Lorena comentou com uma voz controlada que poderia resolver a situação de maneira discreta. Em seu léxico, resolver significava ter opções para neutralizar a gravação, silenciar testemunhas e apresentar acordos que abafassem qualquer investigação. Ela sabia que dinheiro, influência e promessas bem colocadas podiam muitas vezes desviar processos que pareciam inevitáveis. A privatização da justiça social é um recurso antigo e eficiente quando se tem poder. Cleide, do outro lado, mal imaginava o que aquele resolver guardava. Para ela, a vitória era simples, que a mãe tivesse descanso e dignidade. Mas a vida em torno das casas de poder costuma ter mais raízes e mais tentáculos que alguém que apenas limpa pode calcular. O medo de Cleide crescia com a sensação de que aquilo ali não terminaria num pedido de desculpas. Havia algo maior sendo armado,
e a sua coragem inicial se abriria em muitos caminhos, alguns perigosos. No entanto, havia também uma sequência de solidariedade emergente. Dona Iracema, a cozinheira, passou a trazer refeições mais quentes e palavras mais firmes. Velhos funcionários que haviam saído começaram a telefonar em voz baixa, oferecendo relatos, histórias que confirmavam um padrão. Pequenas ações práticas começaram a acontecer. Trocaram fechaduras, aumentaram rondas noturnas, contrataram uma acompanhante para noites. Eram medidas de proteção, tímidas, mas essenciais. Havia consciência de que reparo não é apenas um ato legal. É um conjunto de cuidados que reinstalam segurança. Ainda assim, a sensação de que a história puxaria fios que alcançariam outros espaços persistia. A gravação que Cleide fizera era uma pedra lançada num lago calmo. As ondas alcançariam margens distantes. Havia quem viesse para defender a imagem pública, para desmentir com recursos e para tentar apagar vestígios. E entre todas as estratégias possíveis, havia sempre a tentação do atalho. Comprar silêncio, negociar confidencialidade, corromper quem poderia decidir. Na calada da noite em que Lorena fora expulsa, enquanto a casa respirava um pouco mais livre, Eduardo ficou sentado na sala vazia, os olhos perdidos no antigo retrato de família. Sabia que aquela decisão, a ordem para ela sair, não consertava tudo. Havia questões de confiança a reconstituir, pedidos de desculpas a serem feitos, e o preço de uma vida pública que agora trazia as consequências do privado. Para ele, o desafio era maior. Entender como poderia, a partir dali, construir proteção verdadeira para a mãe, sem sucumbir a retaliações. Cleide, enquanto isso, sabia que havia dado o primeiro passo. A coragem havia saído de um canto humilde e agora colocava o destino de muitas pessoas em movimento. Ao recolher os panos de chão naquela noite, pensou numa frase que a acompanhara desde menina. Casa grande não esconde alma pequena. Ela sabia que a história que começou ali não seria fácil, mas também sabia que onde havia uma pessoa disposta a ver, havia esperança. Se essa história toca algo em você, se ao ouvir sobre a casa e a imagem perfeita, você lembra de alguém que precisa de olhar atento, escreva, em uma palavra, observe. Não é um pedido de justiça final, é um chamado para que olhos e corações não se fechem. A notícia que começou com um clique foi ganhando corpo como uma sombra que alarga ao entardecer. O vídeo de Cleide atravessou telas e bolhas de conversa, e em poucos dias deixou de ser apenas um arquivo no celular dela para transformar-se em pergunta pública. Como tantos sorrisos puderam esconder tanta dor? Havia os que viram e se calaram, havia os que viram e não entenderam, e havia os que viram e, de repente, ficaram do lado de Yolanda. Nos primeiros dias, a casa parecia uma ilha cercada por olhares. Jornalistas apontaram para a fachada, para as postagens antigas, para as fotos de Lorena ao lado de celebridades. Analistas de redes sociais passaram a dissecar cada story. Comentários se dividiram entre apoio comovido e tentativas de relativizar. Ela pode ter exagerado. Famílias são complicadas. O que um vídeo pequeno prova? Havia quem evocasse o conforto da dúvida como se fosse um abrigo moral. Enquanto isso, no interior da casa, as mudanças práticas continuavam. Eduardo instalou fechaduras novas, contratou uma acompanhante noturna para garantir que Yolanda nunca mais ficasse só por muito tempo e marcou consultas médicas para uma avaliação completa. Não eram gestos heróicos que apagam, mas cuidados sólidos que começam a reparar. Cleide, no entanto, não encontrava repouso. A coragem dela abrira uma porta, mas a responsabilidade que veio junto era pesada. Havia telefonemas anônimos, mensagens às 3 da manhã pedindo que ela apagasse o vídeo por bem. Houve também quem oferecesse apoio direto. Uma mulher da vizinhança levou um cobertor extra. Um antigo motorista, ao saber, ofereceu testemunhos sobre horários e rotinas que ajudariam a contextualizar o padrão do abuso. O silêncio dos que outrora apaziguavam as coisas com a palavra privacidade foi aos poucos trocado por relatos que formavam um mapa de pequenas violências. Lorena, por sua vez, não era uma mulher que aceitasse ser desmontada sem contestar. No mesmo dia em que saiu da casa, já havia se reunido com advogados. Seus conselheiros traçaram planos de contenção, notas de esclarecimento nas redes, entrevistas em tom de surpresa,
e uma oferta formal para um acordo confidencial à família, em troca de silêncio. Os primeiros movimentos foram velados e formais. Ofereceu-se ressarcimento por inconveniências e propostas de mediação. Para quem não conhecia o contexto, podia parecer uma tentativa de resolver um mal-estar. Para quem vivia aquela casa, soava como tentativa de apagar o que chamavam de problemas. Quando as tentativas de negociação não rendiam o que Lorena e sua equipe desejavam, Eduardo mostrava que não queria apenas encerrar, queria proteger a mãe. O campo de batalha mudou. Surgiu então a ideia de atuar onde as decisões eram tomadas de forma discreta. Procedimentos administrativos, audiências preliminares, um processo de tutela e fiscalização de cuidados. Era ali, naquela sala mais reservada, que se poderia buscar um encerramento confortável, ou um atalho que devolvesse a paz ao nome público de Lorena. O juiz escolhido para conduzir a questão era conhecido nos bastidores por sua discrição. Pouco se falava no nome dele em colunas que buscavam manchetes fáceis. O juiz era discreto, de presença reduzida. A imprensa, quando precisava dele, o chamava de o magistrado reservado. Few people knew his reputation for rigor and impartiality. Era um homem de estatura pequena, sim, mas a sua voz tinha a firmeza de quem já passou por muito. Para moradores de fóruns e salas administrativas, ele era a figura que resolvia com clareza sem espetáculo. E era exatamente isso que a defesa de Lorena tentou contornar. O primeiro contato veio por vias formais. Advogados apresentaram propostas de acordo e pediram audiência. O juiz marcou uma sessão preliminar, cujo objetivo era ouvir as partes e avaliar medidas protetivas imediatas para Yolanda. Nada ali era espetacular, era meramente procedimento. Ainda assim, para quem tramava um atalho, era o momento certo. Entre o atendimento formal e as conversas reservadas, surgiu a proposta que cruzaria a linha da ética. Um representante de Lorena, não diretamente ligado ao escritório principal, ofereceu ao assistente do juiz um pacote de apoio institucional, sugerindo que com uma solução amigável entre as partes, muitas pontas poderiam ser amarradas sem pressão pública. No jargão frio das boas práticas, aquilo se chamava interesse comum. Na linguagem que o assistente recebeu, havia cifras sugeridas e benefícios futuros implícitos. Quando a proposta chegou ao juiz, ele a leu com a calma de alguém acostumado a separar pano sujo do resto. Havia algo no tom que soava mais a construção de um cenário do que a busca por justiça. Promessas de doações a fundos, sugestões de apoio a projetos do tribunal sob condições vagas e uma menção a preservar a reputação da família para manter relações. O juiz sentiu, mais que leu, o intento por trás das palavras. Não era a primeira vez que tentativas de resolver fora batiam à porta de sua sala, e, durante décadas, aprendeu a reconhecer onde se escondia a transação. Nada naquela manhã foi dramático. Não houve mala, não houve fotos, não houve cena cinematográfica de um desembarque de notas. A tentativa foi feita com delicadeza e camuflagem. Contratos redigidos com termos de parceria e apoio. Ofertas em linguagem jurídica que, na prática, buscavam neutralizar a investigação e encerrar o caso com cláusulas de confidencialidade. Era uma dessas manobras que juram proteger a privacidade e, ao mesmo tempo, devolver silêncio à questão. O juiz, sentado em sua mesa pequena, fez o que muitos julgariam simples. Encaminhou a proposta ao protocolo e pediu que tudo fosse registrado. Em seguida, determinou que o processo seguisse seu curso, com medidas protetivas emergenciais para Yolanda, e marcou a audiência pública de avaliação. Numa decisão que surpreendeu quem esperava facilidade, ele recusou qualquer acordo que colocasse a investigação sob cláusulas que limitassem a atuação do tribunal. Pediu a abertura de um procedimento formal para apurar a conduta e a origem das tentativas de influenciar o resultado. Era uma resposta burocrática e firme. Não havia atalhos para a verdade. Quando a notícia da recusa chegou aos corredores de quem queria o silêncio, o desconforto foi imediato. Para Lorena e seus conselheiros, isso significava que o processo seria mais lento, mais exposto e, potencialmente, mais destruidor para a sua imagem. Surgiu então uma segunda tentativa, mais direta, a oferta de apoio financeiro à vida pessoal do juiz, feita por meio de um terceiro que se apresentava como apoiador de causas sociais e que sugeria que o magistrado poderia receber patrocínios para projetos de inclusão, um pretexto para driblar a linha.
Esse intermediário tentou usar conexões de redes sociais, uma maneira moderna de contornar os controles tradicionais. O juiz, informado por sua equipe e por um protocolo que havia sido acionado, não se deixou envolver. Com serenidade, ele solicitou que todo contato com terceiros fosse feito por escrito e pela via oficial. Requisitou ainda que qualquer proposta de apoio fosse encaminhada à corregedoria competente para que fosse auditada e avaliada. A mensagem foi clara e pública no âmbito daquele processo. Nada ocorreria sem transparência. A reação de Lorena foi de quem não esperava tamanha firmeza. Seus assessores viram com angústia que um processo que poderia ser resolvido discretamente assumia agora contornos de investigação. Na realidade, aquilo significava que mais olhos se voltariam para os atos daqueles que tentaram calar os fatos. Surgiu então uma narrativa alternativa. Se o acordo restava inviável, restava ao menos plantar dúvidas sobre quem, de fato, tinha interesse em fraumar o processo. Foi aí que a máquina de desinformação começou a trabalhar. A primeira manchete maliciosa a surgir dizia então provocador que a mãe do milionário tentou subornar o juízo. A frase, jogada como quem atira uma pedra no lago, gerou ondas imediatas. Era simples e cumpria duas funções: jogar a culpa na vítima, transformar Yolanda em autora do ato ilícito e deixar o público confuso. Não demorou para que comentários raivosos invadissem as redes, questionando a credibilidade do vídeo e culpando quem havia sido exposto. Para quem não acompanhara os passos anteriores, a sentença parecia plausível. Afinal, por que alguém resistente iria a um juiz oferecer dinheiro? Pouco importava que a versão fosse uma estratégia. A manchete criou um rastro. Mas nos corredores do tribunal, a história tinha outro rumo. O juiz, pequeno em estatura, mas grande em decisão, determinou um procedimento administrativo para investigar a origem de tais alegações. Ele solicitou que todas as comunicações de terceiros fossem checadas e que, se houvesse tentativa de manipulação do processo, os responsáveis fossem identificados. Esse movimento não foi barulhento, foi vertical e decisivo. Ao recusar o atalho, o magistrado forçou a verdade a vir por meios oficiais. A investigação preliminar revelou coisas que alguns já temiam. Havia uma rede de comunicações que tentava criar fatos alternativos. Mensagens de grupos, notas de áudio enviadas a perfis anônimos, prints editados de conversas que não existiam mais, tudo projetado para construir a imagem de que Yolanda teria tentado comprar o silêncio, quando na verdade quem impressiona para encerrar o caso era a própria Lorena e sua equipe. A tática de reversão, transformar a vítima em acusadora, era conhecida no mundo de relações públicas, mas a documentação apresentada ao tribunal mostrou aspectos concretos, uma tentativa de forjar um documento e de contratar perfis para viralizar a narrativa. Quando esses indícios foram trazidos à mesa, a imprensa sensível ao assunto começou a recuar. Aqueles que inicialmente haviam repetido a acusação sem checar, perceberam que a pressão vinha de quem tinha mais motivos para neutralizar a investigação. O rumor que queria pôr a mãe do milionário no centro da culpa mostrou-se vazio. O juiz, ao marcar que qualquer tentativa de influenciar ou corromper o processo seria investigada, colocou uma barreira que não podia ser facilmente transposta. No meio dessa tensão, Eduardo viveu um colapso emocional que ninguém poderia ter previsto. O homem de resultados e reuniões sentiu o mundo girar em torno de si, e pela primeira vez teve que admitir não saber a resposta. Havia raiva, para consigo mesmo por não ter visto antes, e havia também a vontade de consertar de forma prática. Ele participou das audiências com voz baixa, mas com presença. Pediu desculpas públicas com uma sinceridade que soou crua, por ter demorado a perceber e por ter acreditado nas aparências. Seus movimentos seguintes tentaram conciliar justiça e cuidado. Abriu processo para a garantia de proteção de sua mãe, afastou Lorena de qualquer contato e apresentou ao juiz proposta para acompanhamento psicológico e terapêutico para Yolanda. No entanto, as maquinações não cessaram de imediato. Em um último recurso, uma pessoa ligada ao círculo de Lorena tentou um gesto mais direto. Procurou um conhecido do tribunal que atuava em comissões de doações e ofereceu uma ajuda para projetos sociais, uma transferência que teria a finalidade aparente de beneficiar terceiros. O plano era simples: criar uma cadeia de favores que, ao menos, tornaria mais difícil a supervisão sobre a conduta do caso. Foi aí que o juiz, informado, fez algo que muitos esperariam de um personagem heróico em filmes. Abriu sua gaveta pequena, telefonou e, com voz serena, pediu que fosse feito o registro de tudo. Determinou que todas as doações ou ajudas que envolvessem partes interessadas fossem submetidas à avaliação da corregedoria e à publicidade mínima, de modo a evitar conflitos de interesse. A recusa tornou-se então uma demonstração de integridade que reverberou além do tribunal. O juiz, que tinha a estatura física reduzida, mostrou que a força da decisão não se mede em centímetros, mas em princípio. Para Cleide e para Yolanda, aquele gesto foi um alívio contido, a sensação de que havia alguém que receberia as tentativas de engano com olhos atentos.
para Lorena, a falha do plano significou que as próximas manobras seriam ao ar livre, ao alcance da opinião pública e da legislação. A defesa que tentara comprar silêncio via artifício sofreu um golpe. A integridade institucional mostrou-se mais resistente do que a aparência dos interesses. Com a arena judicial mais firmemente estabelecida, o foco voltou-se à recuperação de Dona Yolanda. A mágoa que vinha de anos de insulto e controle precisava de tempo, de presença e de gestos pequenos que juntos reconstroem a vida. Eduardo pôs-se a reorganizar o cotidiano. Rotinas regulares de visitas, pomadas para a pele que Yolanda preferia, conversas longas sobre memórias e um verdadeiro esforço para ouvir sem explicações que minimizassem. Ele contratou uma equipe de cuidadores com indicação de profissionais e marcou sessões com uma terapeuta que trabalhava com violências em contexto familiar. Não havia promessa de cura rápida, havia trabalho paciente. Cleide foi convidada a participar desse processo, não como estrela, mas como referência concreta. Ela recebeu reconhecimento formal, mantiveram seu emprego, ajustaram horários e deram a ela uma nova função que respeitava seu vínculo com Yolanda. A humildade com que sempre lidou com a casa foi valorizada, e quando Eduardo quis formalizar um agradecimento público pela coragem dela, Cleide respondeu em silêncio, preferindo gestos. Para ela, o importante foi ver a senhora a caminhar com menos medo. Ainda assim, a sociedade ao redor continuava a reagir. Algumas pessoas que apoiaram inicialmente passaram a acompanhar a tramitação com espírito de vigilância, queriam garantir que o processo não fosse engavetado. Movimentos de proteção a idosos ofereceram apoio, e um pequeno grupo de voluntários passou a fazer visitas à casa para conversar com Yolanda sobre seus direitos. A repercussão gerou também reflexões sobre como a imagem pública, aquelas fotos brilhantes de Lorena em eventos, pode mascarar dinâmicas tóxicas dentro de portas fechadas. A história deixou de ser só um caso isolado, virou exemplo de que aparências podem enganar e que a atenção de vizinhos e funcionários às vezes é a linha que separa cuidado de abandono. No plano pessoal de Eduardo, havia reconstrução e culpa. Ele assumiu a responsabilidade por não ter percebido antes e trabalhou para mostrar que seu amor pela mãe era maior do que seu medo da exposição. Em uma tarde, enquanto arrumavam fotos antigas, ele disse, numa voz que se partia, "Mãe, eu deveria ter visto. Perdoe-me." E Dona Yolanda, com a calma que vinha de uma vida inteira, respondeu com uma frase simples que continha mais do que perdão. "O que importa é que hoje você está aqui." O abraço que se deu entre os dois foi longo e cheio de pequenas reverberações, como se competências práticas e lembranças trocadas costurassem a pele de uma ferida antiga. Cleide, por sua vez, continuou a observar. Seu papel de testemunha a colocara numa posição complexa. Era alvo de atenção e consolidava sua vida em torno de uma rotina que agora tinha significados maiores. Ela acolhia Yolanda em manhãs de sol no jardim, lembrava de histórias de infância e de festas de família, às vezes em silêncio, segurava a mão da senhora e lembrava de como a pequena coragem inicial havia virado um movimento maior. Havia medo de retaliação? Sim. Havia também uma sensação de propósito que sustentava as noites de insônia. A fase de tramitação judicial avançou com cautela. O juiz, imparcial e discreto, ordenou a abertura de uma investigação adequada para apurar possíveis crimes e condutas indevidas, sem dramatizações. Determinou ainda que eventuais provas apresentadas fossem avaliadas com critério e que depoimentos de testemunhas fossem colhidos de maneira a preservar a dignidade de Yolanda. Não houve espetáculo, houve processo. Para muitas pessoas isso foi um alívio, a sensação de que a justiça, mesmo quando lenta, podia agir com cuidado. A tentativa de suborno que batizara manchetes vazias acabou por, paradoxalmente, reforçar a narrativa de integridade que sustentava o caso. A recusa do juiz mostrou que havia limites que não se compravam. E quando a verdade dos bastidores começou a sair, com registros, mensagens e provas de que a narrativa que atribuía a tentativa a Yolanda era construída por terceiros, muitos daqueles que haviam cuspido acusações cresceram em silêncio diante do erro. Com o processo caminhando, a vida cotidiana foi reconstruída em passos pequenos. Eduardo passou a encontrar tempo para coisas simples, levar a mãe a lugares que ela gostava, ouvir relatos de sua juventude e, aos poucos, reparar afetos. Em algumas manhãs, os três, Dona Iracema, Cleide e Yolanda,
conversavam na cozinha sobre receitas de família, memórias de domingos e causos antigos, e havia risos que pareciam espelhos de cura. Para Yolanda, o reparo maior veio da possibilidade de falar em sua própria voz, de recuperar memórias e de ser ouvida sem pressa. A repercussão pública, que começara com fúria e curiosidade, ganhou também uma dimensão educativa. Organizações que atuavam em defesa do idoso promoveram rodas de conversa sobre sinais de violência e controle. Vizinhos criaram grupos de atenção e, em escolas de serviço social, a história passou a ser citada como exemplo de como pequenas ações de proteção, de um funcionário, de um vizinho, de uma amiga, podem fazer diferença. A narrativa de Cleide, que havia nascido de um embate pessoal, havia se transformado em um alerta coletivo. Ao mesmo tempo, houve consequências reais para quem tentou manipular o caso. A investigação administrativa, iniciada pelo juiz, identificou elementos que indicavam tentativas de criar uma nova versão dos fatos. Ninguém foi declarado culpado sem processo. O que aconteceu foi que a pressão institucional e a exposição impediram que atalhos servirem de muletas. Para quem se valera da influência, restou a necessidade de explicar atos e registrar silêncio nas redes que antes funcionavam como escudos. Em casa, a rotina de cuidados continuou. Eduardo contratou novos profissionais, mas também aprendeu a costurar pequenos gestos do dia a dia, ouvir sem julgar, convidar a mãe para pequenas tarefas que devolviam senso de agência e prestar atenção aos sinais de tristeza que surgiam nas tardes chuvosas. Ele e Cleide passaram a conversar com sinceridade, sem subterfúgios, e construíram entre si uma confiança que era, ao mesmo tempo, pessoal e profissional. A faxineira que havia gravado havia passado a ser uma presença reconhecida e respeitada. A senhora Yolanda lentamente recuperou rotinas que a faziam sentir-se segura. Havia dias de tristeza, claro, havia lembranças que doíam, mas também havia manhãs de sol em que ela se sentava na sacada para observar o movimento da cidade e vez ou outra soltava risadas leves sobre histórias velhas, como se a vida coletiva fosse um tecido ao qual se podia costurar novos pedaços. Em algumas consultas, ela explorou memórias e encontrou no meio do turbilhão motivos para sorrir novamente. O juiz, muitas semanas depois daquele primeiro contato, foi lembrado pela cidade como alguém que agiu com integridade. Pessoas que acompanham casos pensaram em sua recusa como um ponto de inflexão. Para ele, porém, o que importava era a técnica do processo e a proteção da parte vulnerável. Em silêncio, continuou seu trabalho com a mesma atenção de sempre. Não era espetáculo, era dever. No final das contas, o que ficou foi uma mistura de coisas. A dor que existiu, a coragem que se manifestou em uma mulher simples que guardou a casa por anos, a falha de quem preferiu a imagem ao afeto, a possibilidade de reparo e a lembrança de que instituições podem, sim, resistir à tentação do atalho. A frase que circulou nas semanas seguintes, não mais como manchete sensacionalista, mas como reflexão, foi simples: olhar de perto salva. Houve ainda sequelas para Lorena. Sua imagem pública não se recuperou da mesma forma. Contratos foram repensados, convites sumiram, e a confiança que ela explorara para sustentar sua rotina social sofreu rachaduras difíceis de colar. A ambição de defender um nome custou caro. Porém, a narrativa que emergiu procurou não transformar a queda em humilhação absoluta. Havia pessoas que viam em Lorena a consequência de escolhas e sistemas. Havia também quem clamasse por responsabilização. O que se exigia era equilíbrio entre justiça e humanidade. Para Cleide, a vida ganhou um novo equilíbrio. Não se tornou heroína de novela. Continuou sendo uma mulher que limpava, cozinhava e lembrava de histórias. Mas sua coragem foi reconhecida por aqueles que importavam: Yolanda, Eduardo, Dona Iracema e alguns vizinhos. A sensação de dever cumprido não apagou os dias de insônia, mas deu sentido às manhãs em que ela varria o corredor e via, no reflexo do piso, a luz que antes parecia engolida pela sombra. E aquele juiz que fora chamado, em manchetes bizarras, de anão juiz secreto. Ele permaneceu como sempre fora, um magistrado discreto com uma carreira construída no rigor. A notoriedade que lhe foi imposta não o mudou. Para quem o conheceu de perto, o fato marcante foi ver que um homem de estatura reduzida podia, com firmeza tranquila, tumbar a tentação do poder. Ele recusou o que poderia ser ganho fácil e lembrou a todos que decisão pública exige coragem silenciosa. Meses depois, numa tarde em que o sol aquecia o jardim, Eduardo e sua mãe sentaram-se à mesa de madeira para um chá. Havia biscoitos que Yolanda ajudara a escolher e uma conversa leve sobre memórias antigas. Cleide entrou com a bandeja e deixou no centro um jarro com flores simples. Ali, entre gestos pequenos, estava a prova de que o cuidado cotidiano reconstruía mais do que qualquer declaração pública. Reconstruía a confiança.
A história, claro, não terminou como um conto de final perfeito. Havia procedimentos que seguiriam, eventuais decisões administrativas e a necessidade de manutenção do suporte psicológico. Mas havia algo que a todos consolava: o curso das coisas fora retomado pela responsabilidade. O poder havia tentado calar, e alguém havia dito não. A voz de Cleide, que surgira tímida numa manhã qualquer, passou a ser lembrada como o fio que puxou um novelo. Se você que escuta esta narrativa sentiu algo, lembre-se de uma coisa que se repete em cada gesto realmente transformador. Não é preciso ser alguém famoso para mudar uma vida. Às vezes, basta olhar. Às vezes basta gravar, no sentido de guardar a verdade, ou de tocar com as mãos para ajudar a cicatrizar. E se for possível, compartilhe esta história com alguém que precise ouvir, não para espalhar dor, mas para lembrar que atenção e coragem, quando se somam, podem impedir que o silêncio se torne cárcere. Olhe ao redor. Observe. Um gesto pequeno pode salvar.